vamos trazer aqui o nosso outro palestrante aqui, o Paulo Leme. O Paulo é graduado em Física, mestrado no ensino de astronomia pelo Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, a USP, e especializado em Modern Astronomy and Astrophysics pela Ohio State University. É professor e palestrante em astronomia e astrofísica, tem ministrado cursos, conferências e workshops em congressos e simpósios nacionais, em espanhol em diversos países da América Latina, incluindo Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. Bem, então vamos chamar aqui o nosso amigo, muito amigo, Paulo Leme. Buenas noches, senhor. ¿Que hablas espanhol? Sí, buenas noches, muchas gracias. Bem, Paulo, prazer te ver pelo menos virtualmente aqui, né? Já que a gente não se encontra há um bom tempo. Pois é, agora o nosso abraço é sempre virtual, né? Isso aí. Bem, você tem uma apresentação para compartilhar? Exatamente. Tem uma apresentação. Antes de mais nada, Cristóvão, eu gostaria de cumprimentar a organização do Asteroide Brasil 2021 por esse excelente evento que estão fazendo, né? A equipe toda, você incluído, evidentemente, e dizer que para mim é um prazer e uma honra estar aqui e ter sido convidado também. Então, estou aqui para fazer minha apresentação, da minha pequena contribuição. Muito bem, então vamos aqui compartilhar a minha tela. Eu não consigo ver, se tudo está compartilhado direitinho? Ainda não. Espera lá. Espera lá um minutinho só. Eita, nós. Você está usando o Chrome? Eu estou usando... Espera lá um minutinho. Share. Não, tá, ok. Eu estou usando o Firefox, mas não tem problema. Share screen. É que o Firefox ele não é muito amigo do StreamYard. Né? É verdade. Mas vamos ver agora, acho que vai funcionar. Se tiver o Chrome, é melhor. Hein? Mas já está aqui no pedaço. Aí, já apareceu aqui. Apareceu? Apareceu, tá aí já. Então tá bom. Eu tenho usado aí. Tá lá. Ok, posso começar então? Pode começar. Então, tudo bem. Então, hoje eu vou falar sobre as missões AIDA, DART e uma outra que não consta aqui, a HERA, que são missões para proteger o nosso planeta de colisões de asteroides. Muito bem. Bom, não é segredo para ninguém, a gente tem aventado aí neste evento mesmo a quantidade de asteroides próximos da Terra, né? Os Near Earth Asteroids. E aqui nós temos um gráfico desses asteroides descobertos ao longo do tempo. Nós temos aqui registrado desde 1980, quase nada, enfim, o interesse foi realmente crescendo muito a partir desse século, né, do ano 2000, e no momento a gente tem aqui, como em azul, olha, a totalidade de asteroides descobertos, né, como de 26 mil aproximadamente. Os acima de 140 mil é cerca de 10 mil, né? E os acima de 1 quilômetro, que é uma barbaridade, são este em vermelho aqui. Então, isso aqui nós temos até este mês aqui, junho de 2021. Aqui um outro gráfico mostrando os NEAs, né? Os Near Earth Objects, asteroides, né? Por tamanhos estimados, né? Ou seja, o diâmetro de 0 a 30 metros tem cerca de 6.400, de 30 metros a 100 tem cerca de 8 mil descobertos, né? De 100 a 300 metros, que são já os bem perigosos, de cerca de 6 mil,
de 300 a 1.000 são cerca de 4.550, e acima de 1 quilômetro tem quase 1.000 já descobertos. Eu falo descobertos, não são, não, é claro que não é a totalidade que existe aí próximo da Terra. A gente, de vez em quando, tem uma surpresa, né? E você é um dos que consegue surpreender o público dizendo: acabei de descobrir um aqui. Enfim, não só os asteroides, como cometas que você encontra. Muito bem. E aqui nós temos um gráfico que mostra os objetos próximos da Terra, né, os asteroides, né, descobertos por ano e por observatório. Note que ao redor da Terra, nós temos vários observatórios monitorando constantemente, né, o Linear, o NEAT, Spacewatch, etc., né, o WISE, Atlas e tal. Todos. E eu tenho a satisfação de citar também o SOLNIR, que você é o responsável, né, aqui no Brasil, que nos dá bastante orgulho. Muito bem. E aqui nós temos um gráfico que mostra os meteoros, os fireballs, né? E a sua energia de impacto aqui neste gráfico. Né? Isto entre 1988 e 2021. Este gráfico é relatado pelos sensores do governo norte-americano. Né? Então, cada uma dessas pequenos círculos aqui, na sua coloração obedecendo a esta regrinha aqui da direita, né? A esta escala, tem a energia de impacto em quilotons, né? Quilotoneladas de TNT. Muito bem. E aqui em vermelho está mostrando exatamente o Chelyabinsk, né, que em 2013 caiu na Rússia, né, e que tinha um diâmetro estimado em cerca de 20 metros, né, e tinha 500 quilotons de TNT. Igual a esse, cai um no redor da Terra em poucas décadas, né? Teve o de Tunguska, que nós tivemos aqui exatamente, se não me engano, hoje ou ontem, esta semana, enfim, fez aniversário, foi em 1906, né? Que tinha um diâmetro de 80 metros e tinha 10 vezes a energia de Chelyabinsk, né? Também foi na Rússia, só que esse não chegou a atingir o solo propriamente, ele teve uma onda de impacto muito grande na onda de choque, né, na superfície da Terra, e devastou uma floresta lá em Tunguska, ainda bem que era numa região afastada de centros urbanos. E claro, o Chicxulub, que é o que exterminou os dinossauros, né, que tinha um diâmetro entre 10 e 15 quilômetros, aproximadamente 65 milhões de anos atrás. E esse daqui aconteceu há 65 milhões. Esse de Tunguska aqui acontece em poucos séculos, né? Essa é a distribuição. Então, eu diria, o que fazer para se proteger, né, para proteger o planeta? Uma das possibilidades aventadas é esta, né? Vamos chamar o Superman para ver se ele consegue desviar os nossos asteroides, meteoros que ameaçam o nosso planeta. Né? Outras possibilidades incluem a detonação de um explosivo nuclear num asteroide, né? Evidentemente com suficiente antecipação, antes que atinja a Terra, né? Claro. Um explosivo nuclear necessitaria ser detonado junto ao asteroide, né? Ou seja, na superfície dele, porque não adianta na proximidade dele, porque não tem ar, não tem deslocamento de ar, né? E o objetivo não seria destruir o asteroide, mas desviá-lo do curso de colisão. Mas existem muitas reservas em relação a essa estratégia, porque ao invés de termos um único objeto, nós teríamos múltiplos objetos menores atingindo o nosso planeta. Se fosse um único objeto, ele poderia, digamos, tem muito maior chance de cair num oceano, né?
que são 2/3 da superfície da Terra. Mas tendo muitos, vamos ter possibilidade de atingir centros urbanos, né? Então, a maior chance desses detritos atingirem regiões habitadas. Ainda mais perigoso, esses detritos seriam radioativos, né? E ofereceriam maior perigo. Então, essa ideia está definitivamente abandonada, né? Mas tem a ideia do impacto cinético, quer dizer, um impacto de uma astronave, enfim, de uma nave espacial, né, uma sonda. E isso não é novo. Em 2005, a NASA lançou a sonda Deep Impact, né, contra um cometa, que era o cometa 9P Tempel, que tinha dimensões de 8 por 5 quilômetros aproximadamente, e o objetivo era estudar a composição dele. Aqui nós temos uma ilustração dessa sonda Deep Impact, quando estava aproximando e realmente impactando no núcleo do cometa. Claro, quando eu falo cometa, eu estou falando do núcleo dele, né? Não a cauda dele, 8 por 5 quilômetros. E aqui nós temos uma outra imagem, tomada já à distância, dessa explosão, né? E isso foi em 2005. Muito bem. Mas relaxem, não há nenhum asteroide detectado que seja uma ameaça real neste momento, né? Muito bem. Aí vem a missão AIDA, ou AIDA, que eu vou falar sobre ela agora. AIDA vem de Asteroid Impact and Deflection Assessment, que em bom português significa avaliação do impacto e desvio de asteroides. Este é o logo, a logomarca do projeto. Esse projeto é da NASA, né? E está em pleno desenvolvimento. E em conjunto com a ESA, a European Space Agency. Ele consiste de um par de sondas espaciais, né, que vai impactar, né, uma das espaçonaves vai impactar na Lua de um asteroide. Então, aqui nós temos um asteroide binário, o asteroide sua-Lua, né, e essa é uma das sondas vai fazer impactar, e a outra vai avaliar os efeitos desse impacto, né? E nesse sistema binário, né? Não é só na Lua. Essa é uma estratégia que parece ficção científica, mas os nossos cientistas estão mostrando, e cientistas espaciais estão mostrando como cada vez mais a realidade se aproxima da ficção, né? Aqui nós temos uma imagem múltipla do alvo deste teste, né? Essa avaliação que vai ser feita pelo projeto AIDA, né? Isso aqui são imagens múltiplas, né, de um radar do Observatório de Arecibo, feito em 2013, se não me engano. Isso são imagens de radar mostrando o asteroide alvo e a sua pequena lua, se dá para vocês verem aqui. São imagens muito ruins, né? São imagens de radar, muito longe. Isso aqui está mais de duas unidades, duas unidades astronômicas de distância da Terra, né? O alvo é o objeto, o asteroide 65.803, que é o Didymos, e a sua pequena lua Dimorphos, né, que é esta pequenininha aqui, né? E essas imagens foram pelo radar de Arecibo em 2013, como eu falei. Infelizmente, o nosso observatório de Arecibo colapsou, né? Desmoronou, e nós não temos mais e nem vai ser mais construído no lugar dele, um radiotelescópio, né? Resta o chinês que nós temos lá agora. Aqui nós temos duas imagens do Didymos e do Dimorphos, né, do asteroide e sua lua, né? Essas imagens são simuladas a partir de curvas fotométricas de luz visível e radar, né? São simuladas. Isso aqui você está vendo que é um desenho, ele não é propriamente uma fotografia, né?
Então, Dídimos, que em grego quer dizer gêmeos, provavelmente se referindo a esses dois, ao sistema binário, né? Embora esse aqui poderia ser um gêmeo, um muito menor que outro, mas enfim. E o dimorphos, que significa em grego duas formas, né? Muito bem. O Didymos, ele tem 780 metros de diâmetro. Ele não é pequeno. Ele realmente é um perigoso. Ele é um PHA, um Potentially Hazardous Asteroid, né? Ou seja, um asteroide potencialmente perigoso. Ele destruiria uma cidade caso caísse numa região urbana. E o Dimorphos também não é pequeno, ele tem 170 metros de diâmetro. Quando eu falo não é pequeno, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, e eu acho que eu não tirei aqui uma imagem, desculpa. Ele, embora pareça pequeno, ele é de um tamanho comparável à pirâmide de Gizé do Egito, né? A maior delas. Então, por aí vocês fazem uma ideia pode avaliar da periculosidade dele se caísse na Terra. Muito bem. Aqui, então, está uma imagem. O Didymos tem um período de rotação em torno do seu eixo de 2,26 horas, ou seja, em pouco mais de 2 horas, quase 2 horas e um quarto e 15 minutos, ele dá uma volta em torno de si mesmo, né? E a distância entre eles é de cerca de 1 quilômetro, é 1.180 metros, né? Quando eu falo distância, é o raio, né, de rotação ou de translação aqui. Na realidade, como é um sistema binário, veja bem, não é que a Lua gira em torno do asteroide. Os dois giram em torno de um ponto comum, de um ponto central entre eles, um ponto chamado baricentro. Central não, é um ponto entre eles, né? Baricentro, que é o centro de massa desse sistema, né? Então, isso acontece sempre, né? Acontece, inclusive, no caso da Terra e da Lua, né? Não é a Lua que gira somente em torno da Terra, mas a Terra também gira em torno do baricentro. Só que, no caso, como a Terra é muito maior do que a Lua, o baricentro não está situado externamente à Terra, mas dentro da Terra. Então, mas ela tem esse bamboleio também, né? Que, aliás, é uma das formas com que a gente consegue descobrir exoplanetas, né? Através desse sistema de binário, enfim, entre planeta e sua estrela, né? Que sempre giram em torno do baricentro, né? Muito bem. O período orbital, quer dizer, o período que dá uma volta completa aqui é de 11,9 horas, né? Ou seja, a cada 12 horas isso dá cerca de 12 horas dá uma volta completa. Vamos falar da órbita agora. Aqui nós temos uma representação, olhando por cima da eclíptica, né? No nosso sistema solar. Nós temos o Sol aqui no centro, né? A órbita de Mercúrio em vermelho, a órbita de Vênus em violeta, em azul a órbita da nossa Terra, em vermelho a órbita de Marte, e em branco a órbita de Didymos, né? Essa é a órbita de Didymos. Esta é uma situação em que se encontra na data de hoje, né? 30 de junho de 2021. Didymos está localizado lá, nesta distância, né? E a Terra está situada aqui, né? Para vocês verem. Então, ele está praticamente no afélio, quer dizer, na sua distância mais longe do Sol, que é de 2,28 unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, né? A distância média. Então, 2,28. Mas o afélio, desculpa, esse aqui é o afélio. O periélio, ele está muito próximo da Terra, é cerca de 1,01, né, unidades astronômicas do Sol. Esse aqui é um asteroide chamado do tipo Apolo, em que
a sua órbita praticamente cruza a órbita da Terra, né? Muito bem. O período orbital, ou seja, quando dá uma volta completa, Didymos, é de 2 anos e 1 mês, né? E a excentricidade dessa elipse, dessa órbita elíptica, é de 0,38. Portanto, nota-se bem que é uma excêntrico, né? E o Sol ocupa um dos focos da elipse, né? Como vocês devem saber. Então, essa é uma situação, a data de hoje, né? Muito bem, mas aqui eu tenho uma reprodução do que vai ocorrer nos próximos dias e meses, né? Então, aqui nós temos um movimento do sistema solar, né, dos vários planetas, a Terra girando em torno do Sol e Didymos aqui igualmente girando em torno do Sol. Ele vai se aproximando da Terra, tá vendo? Até que, quando chegar em outubro do ano que vem, ele vai chegar muito próximo da Terra. Se vocês vissem ali, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas vamos ver novamente. Eu vou dar uma nova volta, né? Ele vai chegar aqui próximo da Terra desculpem. Então, é essa a situação. Ele vai chegar próximo da Terra aqui, exatamente na maior aproximação, em 2 de outubro de 2022. Então, ele está aqui, e dá para ver os dois aqui, 2 pontinhos, né? Um próximo do outro, e vai estar a somente 0,071 unidades astronômicas, né? Ou seja, é cerca de 30 vezes a distância da Terra e da Lua, da Terra à Lua, né? Então, veja, não vai oferecer o Didymos não oferece propriamente um perigo, é um perigo potencial, né? Ele pode sofrer uma alteração de órbita e aí, de repente, ele pode se tornar realmente num asteroide perigoso, né? Possível de colidir com a Terra. Muito bem. Então, lembrando, mais uma vez, que em outubro de 2022 ele vai estar próximo da Terra. Aqui nós temos uma imagem que é oblíqua, né, a elíptica. Então, veja, eu até fiz um aumento aqui para você ver que a órbita não está na eclíptica, isto é, a órbita de Didymos não está no mesmo plano que a órbita da Terra. Ele tem uma inclinação de cerca de 3,4% aqui, a inclinação da órbita. Então, aqui ele está acima, né, nesse instante aqui, ele está acima da eclíptica, né? E ele vai penetrar a eclíptica nesse ponto aqui, aí ele vai passar para baixo da eclíptica. De forma que quando chegar em outubro de 2022, ele vai estar, a sua órbita vai estar abaixo da órbita da Terra, né? Então, daí é a segurança de que não vai colidir. Muito bem. A missão AIDA, ela é formada por 2 projetos em separado. Um projeto é o projeto da sonda de impacto da NASA, né, que é chamado de DART. DART em inglês quer dizer dardo, né? O dardo que vão jogar de encontro à Lua Dimorphos, né? Então, DART vem de Double Asteroid Redirection Test. Double Asteroid Redirection Test, ou seja, é um teste de redirecionamento de asteroide duplo. Asteroide duplo porque é um sistema binário, o asteroide e sua lua, né? Essa aqui é a logomarca do projeto. Lembrando que Didymos não oferece perigo à Terra. Isso aqui é um teste, né? Ele está aqui, ó, test em inglês, né? Muito bem. Esse é um lançamento previsto para novembro deste ano, né? Então, este ano ainda nós vamos ouvir falar bastante desse projeto, né? O outro projeto é o projeto chamado Hera. E Hera é uma deusa grega do casamento, né? Esse daqui é um orbitador desenvolvido pela ESA, pela European Space Agency, né? Que resolveu dar esse nome, sugerindo um casamento entre os 2 projetos, né?
O objetivo é avaliar os efeitos desse impacto do projeto DART nesse sistema binário, né? O asteroide e a sua Lua. E o lançamento está previsto para 2024. Teve um retardo aí, porque a Alemanha teve problemas financeiros, acreditem ou não, pelo menos o programa espacial alemão teve problema e ele teve que cancelar um e foi feito agora esse outro meio às pressas. Bem, aqui está a espaçonave do DART. Ele tem um peso de meia tonelada, né, 500 quilos. Ele mede cerca de 12 metros e meio de comprimento por 2,4 de largura, né? Aqui em preto, vocês estão vendo, é uma antena de comunicação. Como ela está voltada para nós, você não só consegue enxergar a boca dela, não consegue, não dá para ver a antena inteira, o corpo da antena. Essa aqui é só a boca dela, né? Tem duas baterias aqui em vermelho, né? Tem uma câmera de reconhecimento de asteroide aqui embaixo. Essa câmera é que vai guiar esta espaçonave para colidir com a Lua de Dimorphos, né? Ela vai, através dessa câmera que vai, essa câmera que vai guiar o impacto, né? Tem dois painéis solares aqui em branco, um deste lado, o outro do lado oposto, né, que vão se desenrolar para receber a luz do Sol para transformar em energia elétrica para alimentar a espaçonave, né, o robô. E então aqui novamente aqui dá para ver os dois painéis solares, um de cada lado, né? Aqui nós temos um foguete propulsor de íons aqui, ó, em azul. É um foguete moderníssimo, né? Está sendo testado uma versão atualizada dele, mais moderna. Tem 8 jatos direcionadores, que é para posicionar a nave, né, a sonda no espaço de uma forma adequada para o impacto. Tem 5 sensores solares, e aqui tem um rastreador de estrelas, né, que é o GPS da nave, né? É um rastreador de estrelas. Ele faz um posicionamento, né, segundo as estrelas. Ele vai ser lançado pelo SpaceX da Falcon 9, né? Como eu falei, em novembro de 2021 está previsto um lançamento. Previsto, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Muito bem. Aqui estão os painéis solares desdobrados já, né? Dá para perceber, né? E 4 horas antes do impacto, é acionado um sistema chamado SmartNav. SmartNav é um sistema que vai permitir a navegação automática, que usa a câmera de reconhecimento para guiar a sonda até o alvo, que é a estrela, desculpa, a estrela não, a Lua Dimorphos, né? A data prevista para o impacto é exatamente aquela quando vai estar no periélio, né? E vai ser em outubro de 2022, o ano que vem. Ou seja, um ano após o lançamento. Vai ter um pequeno satélite italiano chamado Ligia, né? Um CubeSat, né? Que vai filmar o impacto e transmitir para a Terra. Muito bem. Aqui nós temos uma animação mostrando o DART colidindo, né, impactando com a Lua, né, e levantando essa poeira toda, né. A velocidade do impacto será de 6 km por segundo. 6 km por segundo parece pouco, mas são 22.000 km por hora. É velocidade para dedéu. Claro, tem que fazer uma cratera lá, né? Mais do que fazer uma cratera, tem que deslocar a Lua da sua órbita ali. Então, o que vai acontecer é que o impacto na Lua Dimorphos vai mudar o período da órbita por cerca de 1%.
1% desse período é 10 minutos, né, aproximadamente. Muito bem. Isso é suficiente para ser observado e medido por telescópios na Terra. Eu estou recebendo umas notícias aqui, não é de você, não, né, Cristóvão? Espero que não. Bom, Oi? então. Oi? O que você perguntou, Paulo? Se está tudo certinho na transmissão, se não está tendo problema Não, tá de. tranquilo, pode ir. Não, tá ok. Então, esse impacto vai desviar, vai alterar o período da órbita em 1%, 10 minutos, e essa alteração é suficiente para ser observada e medida por telescópios na própria Terra, né? Com isso, com esse impacto, muda a velocidade do sistema binário em cerca de 0,4 milímetros por segundo. Olha, parece pouquinho, né? 0,4 milímetros por segundo. Mas, realizado antecipadamente, pode evitar a colisão do sistema com a Terra. Lembrando que esse sistema Didymos-Dimorphos não vai colidir, né, a menos que mude a sua órbita, mas por enquanto não há previsão, ok? Isso pode ocorrer de um asteroide semelhante. O que está se fazendo é uma prova, é um teste, né? Uma prova de viabilidade, né? Muito bem. A sonda Hera deve chegar em Dimorphos em 2026, né? Se espera que chegue. Vai usar um sensor infravermelho para estudar a cratera de impacto, né? Aqui nós temos uma animação mostrando Hera sobrevoando a cratera, né? Ela deve medir a massa, a temperatura, a composição química e o deslocamento da órbita de Dimorphos, né, com mais precisão do que a gente consegue medir da Terra. Muito bem. A Hera vai ainda lançar dois pequenos CubeSats, dois pequenos satélites cubos, né? Um chamado Juventus e outro chamado Milani. E deixa eu mostrar para vocês essa animação. São pequenos satélites, né? E que vão também ter sua própria alimentação por painéis solares, e eles vão explorar mais de perto a cratera na Lua, e no final vai acabar, inclusive, alunizando, ou seja, vai acabar descendo até a superfície e fazendo medições em loco, né? Esses dois CubeSats, né, vão analisar os dados nessa superfície, né? Então, eles contêm um radar de baixa frequência, um mapeador mineral, um analisador de poeiras e um gravímetro para medir a aceleração da gravidade na Lua. E tudo isso para medir, enfim, massa e todos os dados astrofísicos do sistema, né? Muito bem. Então, resumindo, nós temos aqui um timeline, quer dizer, a linha do tempo, né? O sistema vai sair da Terra, aqui em 10/6 vai ter o impacto, né? Desculpa, em 6/10, né? Em outubro vai ter, de 2022, vai ter o impacto, né? Aqui mostrando a Hera na sua seguindo viagem até lá, vão ter sobrevoos, aqui umas medidas anteriores, depois aqui os CubeSats são soltos e são... né? Lembrando assim, por que CubeSats e o Hera, né? Por que não faz só a Hera? Lembrando assim, a Hera é uma nave um pouco maior, é uma sonda maior, né? Você pode comparar a Hera como se fosse um avião, né? Do tamanho de um avião comercial e tal. E os CubeSats como se fossem dois drones, né? Porque, inclusive, se tiver
danos, né, na aluniçagem, qualquer coisa, você não vai perder grandes informação, sim, mas não vai perder grandes valores financeiros aí. Aqui uma fase de caracterização mais detalhada, à medida do interior, né? Investigações de multipontos, aqui uma investigação detalhada, né? Uma pesquisa detalhada da cratera na superfície, né? Aqui uma medida da forma da cratera, né? E, enfim, aproximando até a alunissagem da missão sobre a Lua de Morphos, e aqui é o final da missão. Muito bem. Resumindo mais ainda, o que a ida, junto com o DART e o ERA, é um passo importante para proteger a nossa civilização. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado pela atenção. E que se quiserem um contato comigo, eu estou no Facebook como paulo.leme. É isso aí. Muito obrigado. Ok, Paulo, parabéns aí pela brilhante palestra aí. Muito obrigado. A gente deve até depois no nosso canal aí, depois ver se eu te convido para você fazer também lá. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Aqui a Terezinha, Mulheres das Estrelas, fala, ó, Paulo, o Leme da astronomia brasileira. Eu gostaria que fosse, eu sou um simples redirecionador. Você não é um Dart, mas você redireciona a astronomia. Gostou dessa? Não sou dado. A Luiz Araújo, Cacela Ari e Paulo Leme no mesmo dia é um deleite astronômico. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pela A minha parte. Maria Cláudia Sarmiento escolheu a primeira opção, ela chama os super-homens da ciência. Sérgio Cavalcante pergunta, Paulo Leme, em uma eventual colisão de um asteroide com tamanho significativo, a construção de bunkers seria uma solução viável caso as outras medidas de segurança não tenham dado certo? Olha, Sérgio, haja bunker, hein? Haja bunker. Primeiro porque a gente não tem uma ideia de onde, né, vai colidir um asteroide com a Terra desse tamanho. Pode ter uma ideia sim, mas a gente não tem uma precisão com antecipação suficiente. Depois, um bunker iria proteger somente uma parcela, né? Enfim, da população. Eu nunca vi nenhum projeto que cogitasse em bunkers. É uma ideia. Eu acho que os projetos e a ciência é feita de ideias, né? Ideias iniciais, assim, que no início parecem não viáveis, mas é uma possibilidade. Eu realmente não vejo isso acontecendo. No ano passado, teve uma conferência importante em 2019. Teve uma conferência importante sobre a proteção, enfim, as medidas de proteção contra asteroides potencialmente perigosos. Até foi em Maryland, no College Park, Essa conferência ela tem de 2 em 2 anos, Paulo. de 2 em 2 anos, né? É conferência de defesa planetária. Exatamente. Obrigado pela informação. Ela foi em College Park, foi a, a poucas milhas de onde eu morei, nos Estados Unidos. E nesse evento não teve nenhuma citação de algo semelhante a isso, Sérgio. Mas é uma ideia. Quem sabe pode se desenvolver algo parecido. Tá.
Só lembrando que a questão de bunkers, você protege do impacto. O problema é depois do impacto, né? Principalmente o meio ambiente, a agricultura que vai ser afetada, né? E outras coisas climáticas também. Bem observado. Sérgio Cavalcante, existe alguma diferença entre a colisão de um asteroide e um cometa do mesmo tamanho, massa e velocidade? Na realidade, não, porque um cometa, ele só é caracterizado como cometa, né, porque ele tem, na sua superfície, ele evapora líquido, né, geralmente é água mesmo, e, enfim, toda a parte líquida dele, quando se aproxima do Sol, né? Quando está longe do Sol, um cometa nem tem cauda, ele é um asteroide. Então, não há uma diferenciação, Sérgio. Bem, a Maria Cláudia fala, e o som poderia ser usado para desviar a órbita de um asteroide? De jeito nenhum, porque o som não se propaga no vácuo, né, Maria Cláudia? Então, eles, quando estão longe assim, eles estão. Não tem atmosfera, é impossível. O Bruno Gustavo pergunta, não podemos ter um laser super potente para derreter meteoro, já que não teríamos essa Não, tecnologia? não tem energia suficiente um laser para derreter e derreter, veja bem, a matéria não pode ser. Matéria e energia não pode desaparecer, é um princípio básico da física, né, fundamental. Então, quando você dispara um laser em algum material, essa matéria tem que ir para algum lugar. Né? E derreter significa você aumentar a velocidade, a temperatura assustadoramente. Então, para desviar, nunca se cogitou em nada, não é possível ter um laser com uma energia suficiente. Pensa em bombas nucleares, né? Aí sim você teria, mas menos que isso é impossível. A Veida Letícia pergunta se o 9P Tempon iria colidir com a Terra ou era para poder estudar o asteroide mesmo? Veida era só para estudar mesmo, sabe? Também era um teste, como da mesma forma vai ser feito agora com o DART, né? É uma avaliação, é um teste que foi feito, né? E foi interessante, porque a ciência ela é feita de desafios, né? Ela não acontece ah, instantaneamente. Você não descobre algo ou uma teoria, uma coisa assim. É uma sucessão de eventos e desafios. Então, o episódio do Deep Impact, né, da NASA, foi exatamente para estudar a viabilidade de se fazer algo assim e para estudar a composição, como se você pode estudar a composição de um cometa, no caso, né, que o tempo. Ok. Só lembrando que o 9P não era asteroide, era um cometa. Sim. Nívia Maria, sobre a detonação, tem uma grande chance do asteroide se dividir e cair no planeta, mas isso estaria dentro dos cálculos para saber onde vão parar? Sim, Nívia, tá bem dentro dos campos. Você viu que as energias ali, né, o tamanho da nave que vai impactar, né, do DART é de 500 quilos somente, meia tonelada, ele é pequeno, então ele vai, veja, é você lançar uma coisa, uma nave de 12 metros por 2,4, uma coisa assim, contra uma pirâmide de Gizé, né, vai fazer um buraco lá, nada mais do que isso, tá certo? Então, não tem energia suficiente para dividir, né, dividir a Lua de Morphos, né? Não tem energia para isso. No domingo, Boa pergunta, Nívia. nesse último domingo, eu fiz uma apresentação aqui sobre exercícios de defesa planetária. Eu apresentei dois exercícios sobre possíveis impactos de asteroides na Terra, né? Um da conferência de 2021 e outro da conferência de 2019.
Uhum. E aí, essa ficção aí da 2019, apesar de ser uma ficção, foi tudo feito mais próximo da realidade possível, né? Eles lançaram várias impactadores cinéticos, né? Uhum. Para atacar o asteroide, para tentar desviá-lo, só que realmente destruiu ele em parte. O asteroide tinha 240 metros, ele passou a ter uma pedra só de 60 metros, a parte principal, né? Não diga. Então, isso aí, Mas isso foi obviamente, feito isso aí foi um exercício, né? Uma a um ficção, né? exercício teórico, Teórico, né? simulação. Mas o que era para cair com 240 metros foi reduzido para 60. Menos mal, né? Mas esse pedaço de 60 metros continuou para a Terra. É. Lembrando que isso é uma ficção, é um exercício. O Pedro Matos pergunta aqui, em termos de mudança da trajetória, faz diferença impactar no asteroide, deve ser com ou sem lua? Do asteroide ou em sua lua? Faz diferença, Pedro, faz diferença sim. Porque, veja, a massa do asteroide é 100 vezes a massa da sua Lua. Então, é como você querer lutar contra um anão e um gigante. Né? Se você jogar um impactador do tipo do DART em Didymos no asteroide, vai fazer muito pouca diferença na órbita, mas na Lua a diferença é muito maior, porque ela tem 100 vezes menos massa, né? E com isso, então, você tem a maior possibilidade, maior probabilidade de mudar a órbita, né? Do que se jogar no próprio asteroide. Tá. Deixa eu ver aqui. O Bruno Gustavo pergunta quanto vamos deslocar o sistema binário em relação à Terra. Isso ainda não tem um cálculo, Bruno, porque como se trata da distância que nós estamos deles, é muito grande ainda. São mais de 2 unidades astronômicas, 2 vezes a distância média da Terra ao Sol. Então, e não se tem ideia da composição, da densidade, né? Da forma, especialmente da Lua. Então, ou seja, ainda faltam informações com relação a esse sistema binário, né? A gente só pode realmente coletar, o que vai ser coletado mesmo, vai ser quando estiver próximo de lá, né? Quando tanto o DART quanto a Hera, especialmente a Hera, né, que está lá exatamente cuja missão é explorar, levantar dados físicos, astrofísicos sobre a Lua, né? Então, nesse momento, a gente não tem esta informação correta. Ou precisa, não é correta, é precisa. Ok. E se a Lua se deslocasse da Terra, quais seriam as consequências? Então, isso vai mudar bastante a vida aqui na Terra. Vai começar a mudar o dia, né? A duração do dia. Na realidade, a Lua está se deslocando da Terra, está se afastando da Terra. A Lua é inteligente, né? É, cerca de 4 centímetros, cerca de 4 centímetros, né, por ano. E de forma que isso vai ocorrer sim. E vão ocorrer mudanças na dinâmica do sistema binário, porque nós estamos num sistema binário, né? Então vai mudar clima também, vai mudar uma série de coisas na Terra. Tá, Amanda Tosi, parabéns pela brilhante palestra, Paulo. Sempre aprendemos muito com você. Muito obrigado, Amanda. É sempre um prazer, minha querida. Que bom. E eu estou aprendendo com você ultimamente, com as suas
com as meteoríticas, né? Você e suas amigas lá sempre nos ensinando bastante. Tá, o Bruno pergunta: não corremos o risco de alterar a órbita para mais próxima da Terra? Ah, não está previsto isso. Se tem essa possibilidade, veja, eu não conheço os detalhes a ponto de afirmar isso, mas eu tenho certeza de que tanto a NASA quanto a ESA não se arriscariam a fazer um teste desse se houvesse essa possibilidade, não é? Eu estou aqui como um observador, um divulgador da ciência, né? Que trabalho à distância. Eu pesquiso o que os outros pesquisam, né? Eu pesquiso o resultado dos pesquisadores, não a coisa em si. Eu não tenho informação suficiente, mas eu posso te dizer, Bruno, é que eu não acredito que tenha essa possibilidade. Com certeza não, porque isso aí é tudo muito bem calculado, então pode ficar tranquilo. O Alain Bernini aqui cumprimenta a sua apresentação. Muito obrigado, Ana. E o bomba nuclear não seria transformar um. Não é meteoro, gente, é asteroide. Asteroide num monte de pequenos outros que atingiria a área maior? Pois é, inclusive eu citei, Bruno, isso, né? Que essa estratégia foi já abandonada, porque se fosse um asteroide colidir com a Terra, a probabilidade dele colidir ele cair na água, né, é 2/3, porque a superfície da Terra da superfície do planeta Terra é composto 2/3 por água, né? Então tem muito mais chance de cair fora de uma região, né, da Terra da terra sólida propriamente dito, né? Além do que as regiões urbanas são bem menores, né? São núcleos urbanos, né? A maior parte é campo. Uma bomba, ela realmente poderia, né, partir exatamente. Essa é uma crítica que se faz isso. Teríamos muitos pequenos asteroides, né, e que poderiam colidir, sim, com a Terra e a chance de algum deles cair numa região urbana, né? Além do que, esses fragmentos seriam radioativos, né? Não só teria o problema do choque, né, do impacto, como da radioatividade. Ok, vamos aqui caminhando para o final das perguntas, Paulo. Uhum. A Maria Cláudia voltou na questão do som aí, não se propaga no vácuo. Como os radiotelescópios captam os sons do universo? Então, os radiotelescópios, eles captam exatamente ondas de rádio somente, né? E não é nem luz, nem infravermelho, é na região do rádio, né? Da radiação eletromagnética. O que eles captam são essas ondas de rádio, e aí, se eles fazem um som no universo, esse som entre aspas, como você colocou, eles usam os sinais de rádio, transformam, reduzem a frequência deles para chegar numa frequência de som e jogam isso num alto-falante, né? Então, isso é feito artificialmente. É como, na realidade, as imagens que você tem, as astrofotografias, essas astrofotografias são lindas, todas coloridas, né? Mas, na realidade, elas são branco e preto, né? As astrofotografias. Elas são coloridas artificialmente. Da mesma forma, o som, ele é feito artificialmente. O que se preserva as relações entre vales e picos da radiação para equivaler a vales e picos do som, tá certo? Mas não é som do universo, é uma coisa que é fake na realidade. Tá? Não chega a ser um fake, é uma transformação, digamos assim.
Ok? É o mesmo caso aí de uma rádio FM, ela transmite via rádio. Você Uhum. pega o rádio na sua casa e o seu rádio transforma aquelas ondas de rádio em modulação de som. Claro, muito mais simples, você explicou, obrigado pela resposta. Cristóvão, é exatamente isso. Muito bom. É porque o rádio não fala assim, ô, aqui é a rádio Uhum. tal, não sei o quê, né? Não vai no ar, não. Então, isso aí vai via ondas de rádio, né? Ondas de rádio. A Nédia Oliveira, cumprimenta você, Paulo, meu amigo Ô, querido. Ned, muito prazer, minha querida. Obrigado pelo cumprimento. Prazer é O meu. Carlos Mesquita, o impacto de um asteroide com diâmetro de 10 quilômetros poderia rachar uma placa tectônica? Carlos Henrique, eu acho que é o Carlos Henrique, meu amigo, que foi meu aluno e foi fazer física por minha culpa. Ah, o impacto poderia rachar uma placa tectônica. Eu acredito que não. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que não. A placa tectônica, as dimensões dela são enormes, enormes. Mas eu não posso te dizer com segurança, viu, Carlos? Eu não tenho essa resposta. Tá, o Samuel pergunta aqui sobre sorteios. Daqui a pouquinho o Zé Lucas vai estar aqui para falar sobre essa questão aí dos sorteios. As meteoríticas são maravilhosas. São mesmo, Bruninho. Amanda Tosi, obrigado, Paulo, uma honra para nós. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver aqui para frente. Vou ver aqui. Uma última pergunta aqui. Veio da Letícia. Quão grande deveria ser um asteroide para deformar um planeta? Essa vai ser a Hum. última pergunta. Pois é, para deformar um planeta, ah, eu não sei bem o que você quer dizer com isso, para deformar um planeta, porque os planetas eles são caracterizados exatamente por terem uma forma esférica. Uma deformação seria perder essa forma esférica. Você imagina a massa de um objeto que teria que ter. Não vai ser nada fácil. Tem a teoria de que a Lua, né, foi arrancada da Terra, uma parte arrancada da Terra com a colisão com outro planeta, né? Mas essa é uma teoria, não tem uma comprovação, né? E não se tem essa informação, não se tem essa informação, Vitor. Eu nunca vi Ok. nada a respeito. Bem, Paulo, mais cumprimentos aqui do Conrado Seródio, mais Ô, uma aula de Conrado, conhecimento do mestre. O Bruno obrigado. Gustavo também cumprimenta pela disseminação do conhecimento. O Samuel fala que você é um exemplo para a sociedade. Obrigado, Samuel. A Silvia Malaguti fala que o limite do KPG foi causado por um asteroide de mais ou menos 10 quilômetros e não rachou a placa. No caso aí, Uhum. o Chicxulub, né, do Sim. México. Uhum. É isso aí, Paulo. Então, muito obrigado. Eu deixo para você Bom, as últimas palavras aí. A gente vai passar para os próximos palestrantes. A palavra é sua para despedir. Mais uma vez, obrigado por participar desse evento aqui. mais uma vez eu que agradeço, né? Fico muito feliz de participar e estar junto com vocês, meus colegas, amigos brilhantes, né? E, e fico muito feliz aqui. E de estar mais uma vez no Asteroid Day. Tenho feito sempre, estou até vestindo uma camisa dos anteriores aqui, que eu ganhei, uma camiseta, né? Fico muito feliz. E realmente fico muito feliz na minha fase, depois de aposentado, né, da universidade, eu estou em plena atividade, né? Isso me faz realmente no sentido da minha vida. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado, Cristóvão. É um prazer estar junto com você Obrigado e você. ficarei Esperamos à sua estar aí disposição em se você quiser. breve em algum encontro aí. Um abraço aí. Perfeito. Um Tchau. abraço. Tchau. Boa noite a todos.